Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho e eu convido você a pegar a sua família e vir buscar a Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quem se aproxima dele é muito abençoado e salvo. Olha o que diz aqui em Jó 33:14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra, mesmo que a pessoa não perceba, ignore. Mesmo que a pessoa não esteja disposta, aberta, nunca vai poder dizer: eu não fui avisado, Deus não falou comigo. Deus fala. Você pode passar por cima, você pode ignorar, fingir que não é com você, jogar para alguém. Não, Deus está falando é com fulano. Essa palavra é para tal pessoa, não é para mim. Você pode se esquivar de todas as maneiras. Mas é o que Jó disse. A verdade isso é verdade. Deus fala. Deus vai falando com a pessoa, ele fala de várias maneiras. Ora de uma maneira, ora de outra, mas ele vai alertando, avisando, orientando. Deus fala. Então, eu creio que mais uma vez, e não é a primeira, que Deus está falando com você. Deus vem falando com você. Certamente Deus vem alertando você. Mas talvez você não está disposta a aceitar. Você está fechado. Está fechada para aquilo que Deus quer de você. Aquilo que ele está pedindo, que ele está alertando, ele está avisando, ele está requerendo. Ele vem falando, olha, eu quero isso de você. Do jeito que você está, não está bom. Onde você está. Eu não estou com você nessa situação, eu não tenho como te abençoar. Eu estou te avisando. A sua vida não está indo bem? É porque a minha bênção não está aí. Eu não posso acompanhar você nessa decisão, eu não posso te abençoar você estando num lugar que não me agrada, fazendo coisas que são contra a minha palavra. Eu creio que Deus vem falando com você. Não é falta de Deus falar, mas você tem ignorado. Vem ignorando a palavra de Deus. E é por isso que as coisas vêm agravando na sua vida. Não é falta de Deus falar, é falta de você acatar. Porque falar, Deus vem falando com você, tem dado prova de amor, falando com você. Agora, se você não parar para ouvir a Deus
e decidir a sua vida dentro da vontade de Deus, a sua vida não vai prosperar, ela não vai andar. Então, às vezes eu vejo gente dizendo, por que as coisas não estão acontecendo? Por que isso tudo está acontecendo comigo? Por que eu estou com esse problema aqui, mais esse aqui, mais aquele ali, e não sei mais o quê? Lá no fundo você sabe por quê. Você pode até fazer todo um teatro aqui fora, que está tudo bem, e que você sabe muito bem o que está fazendo, que está tudo sob controle, mas lá no fundo você sabe por que na realidade as coisas não estão sob controle. Você talvez venda essa imagem de todas as maneiras, porque esse é o mal de muita gente, viver de imagem. Então, tem um monte de gente que vive assim. Não ouve a Deus, não se submete, não ouvem a Deus, não se submetem a Deus. E aí as coisas a vida está uma bagunça, mas elas tentam vender a ideia, a imagem, porque vivem de imagem, de aparência, de que está tudo bem, porque o orgulho não deixa admitir que está tudo uma bagunça. Eu não estou falando para você sair por aí contando as desgraceiras da sua vida. Não é sobre isso. Estou dizendo, você precisa acordar para tudo aquilo que Deus vem falando. Você precisa se despertar. Porque Deus vem lutando para chamar a sua atenção, falando com você. E talvez você está fechada para a voz de Deus. Você não quer ouvir o que Deus está falando. E você vai tocando. E vai tocando. Está tocando a vida. Fora da vontade de Deus, no lugar errado, fazendo o que Deus não mandou você fazer. Mantendo imagem, aparência, e fala de coisas que não estão acontecendo. Talvez ali, no escondidinho, você está em desespero. Mas aí, você insiste em continuar só preocupado em vender a imagem. Só preocupado de que está tudo bem. Até quando você vai aguentar viver de imagem? Até quando você vai conseguir esconder? Talvez você acha que está escondendo para um ou outro, mas na verdade já está ficando bem aí às claras, está bem claro que a sua vida está de mal a pior. Mas até quando você acha que vai conseguir segurar essa imagem aí? Vender essa imagem de que está tudo bem. Até quando? Talvez você já não está aguentando mais. Você não está suportando mais. Problema cá, problema lá. Quando parece que não tem nada mais para acontecer, acontece mais uma. Uma bagunça, uma desordem total. Uma frustração, uma tristeza. Mas você vem se contentando em tirar fotos sorrindo e vender a imagem, colocando diante das pessoas, para as pessoas, né, que você está bem, que está tudo bem, mas na sua vida privada, aí no escondidinho, você está em pânico, está em desespero. Isso é uma loucura, é estragar com a vida. Eu vejo gente estragando com a vida o tempo todo, infelizmente. Deus fala, Deus alerta, e a palavra vem, e vem de novo. Ora ele fala de um jeito, ora ele fala de outro, mas a pessoa, ela quer, ela se esquiva, ela faz que não é com ela. Ela continua tocando do jeito dela, passando por cima, ignorando. E preocupada só com a imagem,
Só com o que não sei quem vai pensar e não sei quem. Tem gente que não vive em função de uma boa construção de vida, mas simplesmente tem construído uma vida em cima de alguém, do que alguém vai pensar, ou para não, pro fulano não pensar isso, ou não achar aquilo. É uma loucura, mas tem gente que vive assim. Ele preocupa muito mais com o que os outros vão pensar do que com a sua realidade. Ele está muito mais preocupado em manter uma pose, um teatro, uma imagem, do que realmente construir um bom alicerce e começar a fazer as escolhas certas, as escolhas corretas para viver uma realidade, não a fantasia, não venda de imagem, que é uma coisa que eu falo demais. Eu vejo gente vendendo a imagem do espiritual, a imagem do feliz, a imagem do realizado, a imagem, sabe? E fala, e não sei o quê. Está sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Quantas pessoas que a gente atende, que chegam até nós, sem nenhuma estrutura, mas que lutam para passar a ideia, a imagem para um, para o outro, que ele está muito bem e que ele não precisa disso, que está aquilo, que ele está bem com Deus, que a vida dele está maravilhosa, e quando está um fracasso só, uma desgraceira só. Pensa aí, usa a inteligência. Em o nome do Senhor Jesus. Deus vem falando com você. Atenta para a sua situação. Não estraga com a sua vida. Entendeu? É a maior estupidez do mundo. Você viver tirando uma foto em cada canto que você passa, desse jeito, daquele jeito, aí joga numa rede social para vender que você está mega feliz e aí lá no fundo, na realidade, você está um desequilíbrio só, assim, no desespero, alguns até à beira da morte. Não são poucas as pessoas que chegam assim. Quantas vezes eu já atendi gente, e agora, recente mesmo, gente passar no altar, falar para mim, pedir, bispo, um minutinho só, deixa eu falar algo no seu ouvido. E falar para mim, bispo, eu sempre vi, a minha vida foi uma vida, uma hipocrisia. Eu sempre vivi na hipocrisia. Sempre. Na hipocrisia. A minha única preocupação era vender a imagem para a família, para os amigos, e postar nas redes sociais que eu estava muito bem, mas eu estava morrendo. Eu estava morrendo. Desejando a morte, dopada. Outro dia uma senhora ainda falou isso para mim, a minha vida era assim, dopada de medicamentos. Muitas vezes as fotos que eu tirei sorrindo, vendendo a imagem da felicidade e coloquei em rede social, ali eu estava dopada de medicamento. De calmante, ansiolítico, remédios para isso. Antidepressivo. Ela disse, eu estava tomando uma cerca de 12, 13 medicamentos, tipos de 12, 13 medicamentos por dia. Um monte de remédios controlados. Mas era uma obsessão em que todo mundo pensasse que eu estava bem. E, na verdade, estava todo mundo sabendo que eu estava no fundo do poço. Mas eu queria me enganar que todo aquele teatro que eu fazia estava tudo bem. Todo mundo estava acreditando, né, naquilo que eu estava tentando passar. E ela mesma disse isso para mim. E eu resisti muito tempo ouvindo o programa e a senhora falando. Para parar de viver de imagem. Viver de teatro. Vendendo
uma imagem, a ideia de que eu tenho uma vida incrível quando eu estou no fundo do poço. Então acorda para isso, porque é a sua vida. Não tem nada melhor quando a gente para e pensa, chega, eu não tenho que viver assim. Eu posso construir uma vida de verdade. Eu posso construir uma vida abençoada de verdade. Sorrir com a minha alma. Sabe? Ter paz na minha vida. Paz. Ela ainda dizia, quantas vezes eu postava versículos bíblicos, mas eu estava cheia de ódio. Eu queria vender a imagem da feliz, da realizada, da espiritual, mas eu não tinha mais onde ir. De tanta tristeza, infelicidade, hipocrisia, a minha vida foi uma mentira. Tudo era uma mentira. Tudo que eu lutava para passar era uma mentira. Era mentira. Olha, essa senhora me mexeu muito comigo porque ela disse tudo da minha vida era mentira. Tudo que eu passava, que tentava passar para as pessoas que estava tudo bem, não estava. Era tudo mentira. Mas eu queria desesperadamente que as pessoas achassem que eu estava bem. Quando eu deveria estar trabalhando para estar bem de verdade. Pensa a respeito. Você não tem que viver uma mentira, na hipocrisia, fazendo teatros, caras e bocas, vendendo uma imagem. Você pode construir uma vida abençoada. Agora você tem que largar tudo isso, aceitar a sua realidade e começar a construir uma vida realmente em Deus abençoada. E Deus vem falando com você. Entendeu? Deus vem falando com você. Se posiciona. Em nome de Jesus. Porque é o que eu tenho falado. Se você fizer as escolhas corretas, o resultado, as vitórias, serão suas. Mas os fracassos são seus. Entendeu? Pare de se preocupar com que, sei lá, quem pensa. Comece a se preocupar com a sua vida. E a trabalhar para consertar tudo que está errado aí. E é você se voltando para Deus, ouvindo a Deus, não ignorando mais a voz de Deus que vem falando com você. Em nome de Jesus, mais uma vez Deus está falando com você. Abandona esse orgulho, sabe? Essa cabeça fechada, essa mediocridade, porque viver desse jeito é muito medíocre. É muito pequeno. Em nome de Jesus, está na hora de você ser maior por dentro que por fora. Está na hora de você construir uma vida de verdade. E você vai ter que encarar a sua realidade e zerar, e sabe, largar tudo, joga tudo isso que você até hoje tem segurado, sustentado, que não serve para nada, são construções na areia. E começa a construir uma vida no Senhor. Na verdade, de verdade. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Raquel, como estava a vida da senhora antes de chegar no ministério e como está hoje? Bispo, O testemunho dessa senhora é lindo, viu? Presta atenção nessa restauração também, por favor. minha vida destruída, só chorava. Cheguei a tomar 18 comprimidos por dia de medicamento. Meu marido era uma pessoa que trabalhava, tudo bem, mas chegava em casa, era bêbado, era agressivo, assim, com palavras, não fisicamente. E meus filhos eram traumatizados, psicólogos, todo mundo frequentava, era muito difícil. O último testemunho que ela deu, a situação era tão trágica que quando o marido chegava em casa, todo mundo se escondia. Era assim? Era assim, todo mundo entrava no quarto e fechava a porta. Aí ele já chegava bêbado, então rápido ele dormia, né? Graças a Deus. Aí a gente saía. Assim que funcionava. E eu fui tentando, conheci a igreja pelo rádio, e
ele não gostava não que eu estava na igreja. Eu tinha tanto medo de vir na igreja e ele descobrir que um dia, bispo, eu estava aqui orando assim, chegou uma pessoa para eu dar testemunho, né? Colocou a mão assim em mim, eu levei um susto, falei, meu Deus, como que ele me descobriu aqui? Porque ele era... Pânico, né? Pânico, ele era contra, assim, que eu frequentasse a igreja, né? Hoje, assim, Deus mudou tudo, tudo, tudo. Hoje ele não bebe mais, a minha casa é totalmente mudada. As pessoas que conhecem a gente falam assim, é milagre, milagre. Porque ele mudou totalmente, meus filhos foram todos restaurados, não tem nenhum problema psicológico, não tem mais nada. Eu não tomo nenhum medicamento mais. E eu fiquei tão assim grata a Deus porque ele fez isso para mim, que eu falei assim, como eu não tinha equilíbrio emocional, eu perdi minha empresa. Eu tinha uma empresa, eu perdi. Então, eu fiquei tão grata a Deus que eu falei assim, meu Deus, eu quero que outras mulheres experimentam isso. Então, se o Senhor me ajudar, me dar condições, eu vou dar uma oferta para as mulheres. Naquele mesmo dia, a minha empresa voltou. A empresa voltou para as minhas mãos, naquele mesmo dia. Uma oferta no trabalho das mulheres, que ela vinha, porque o que ela tinha condições, muitas vezes, de dar uma escapada, era vir à tarde, na tarde das mulheres, clamar, orar na tarde das mulheres. Então, ela vinha se alimentar na tarde das mulheres. E aí, ela fez um voto com Deus. Tem uma coisa muito interessante que essa mulher fala, que eu já escutei isso, escutei e vi, presenciei, né? Presenciei. Ela tem, para quem não conhece, não viu, ela tem um livro, podemos chamar assim, né? Ela tem um livro que ela fez, que ela colocou o nome assim, Os Meus 100 Dias, né? Os Meus 100 Dias. Por quê? Ela num desses propósitos, porque ela disse assim, cada propósito que a igreja levanta, e quando vai levantar jejum, quando vai levantar propósito, às vezes eu começo eu começo 3 dias antes, alguns dias antes, eu já começo ele em jejum, porque eu quero a resposta, eu quero a manifestação. E ela entrou num propósito, ela disse assim, inclusive em busca dessa mudança, eu não aceito virar mais nenhum ano com essa situação. Então ela entrou, eu não paro de buscar, de jejuar, de orar, enquanto essa situação não mudar. E ela começou e foram 100 dias de perseverança, 100 dias de oração, 100 dias de jejum, 100 dias buscando a libertação do marido. Eu me lembro, só para que deixe isso registrado para você, minha mãe fez 2 anos consecutivos todo dia de campanha. Sabe o que é 2 anos? 2 anos, entrou um ano, não obteve resposta, entrou outro ano, mas todo dia, que a obra que ela buscava de Deus era muito grande. Então ela sabia que o preço que ela tinha que pagar era muito alto. E ela fez 2 anos. Ela diz assim, na minha época, muita gente começou comigo, um foi parando, o outro foi parando, inclusive até o pastor que começou comigo não deu sequência, mas eu continuei. E Deus honrou. Aconteceu isso com a senhora? Foi, exatamente. Eu falei que não aceitava. Ele ainda, no dia do Réveillon, ele ainda bebeu, mas no dia 1º, quando virou o ano, daquele dia em diante, já deu problema, virou uma coisa toda, tal, já caminhou e não bebeu mais. Hoje, seu casamento restaurado, sua família feliz, a sua empresa restaurada, a sua empresa abençoada, próspera. Hoje a senhora está uma mulher realizada. Graças a Deus. E no meio daquela situação toda, a minha fé era tão grande que eu fazia muitos projetos. E um dia eu cheguei em casa e ele estava lá, numa cadeira, deitado, dormindo lá. Aí eu falei assim, essa situação não vai ficar assim não, isso aí vai mudar. E peguei o mapa e comecei a circular todas as cidades que eu iria conhecer com ele. Porque eu não podia viajar com ele, porque ele bebia, não tinha condições, a gente não saía para lugar nenhum. Aí eu falei assim, eu vou conhecer tal cidade, e comecei a circular o mapa. Hoje, a gente está cumprindo essas cidades. O que parecia um sonho. Parecia um sonho. Inclusive, agora, nas férias do meio do ano, até a namorada do meu filho vai com a gente. Deus mudou tudo. Tudo. E riso é o que eu mais tenho, né? Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro nesse momento por esta vida.
que o Senhor já vem falando. Não é falta do Senhor falar, alertar, lutar. Mas ela não dá atenção. Essa é a verdade. O Senhor fala, mas a pessoa não dá atenção. Ignora, passa por cima. Pega só o que é conveniente. Pende para o lado que é conveniente. E dessa maneira não tem jeito. As coisas não saem do lugar, não evoluem, não estão evoluindo, não vão evoluir. Passa do teu sangue sobre ela, meu Pai. Que ela sofra uma libertação dessa cegueira, dessa hipocrisia, dessa vida mentirosa, desse orgulho que faz ela viver em função de opiniões, de aparência, de imagem. Pai, passa do teu sangue sobre ela e que ela seja liberta dessa cegueira, dessa mentalidade medíocre, pequena, dessa cegueira. Liberta ela agora, meu Pai. Queima essa pessoa do alto da cabeça, a planta dos pés e que ela seja liberta desta cegueira. Em o nome do Senhor Jesus. Dá vitória a todos que enviaram os seus pedidos para oração. Cobre a cada um com teu sangue. Ó Deus, eu peço nesse momento que o Senhor venha responder às orações. Eu não sei o que essa pessoa precisa, mas sei que o Senhor tem tudo que ela precisa. Então responda ela agora, socorre, opera o impossível. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino definições e mudanças, transformações e milagres para a glória do teu nome. Pai, abençoa todos os nossos semeadores. Essas pessoas que são dizimistas, ofertantes do programa Mudança de Vida hoje, que sejam imensamente prosperadas e abençoadas, porque elas têm sido alimentadas por esse programa e elas têm sido abençoadas e têm abençoado. Então, que elas tenham a recompensa. Pai, essas pessoas que estão em casa, que esse programa tem sido a igreja dela. Tem sido o alimento, socorro, conforto, que ela se desperte a semear nesse programa. Porque talvez ela, até hoje, apesar de ser tão abençoada por esse programa, não tomou a decisão de abençoá-lo. Que a partir desse momento, meu Pai, ela passe a semear nesse programa. Porque talvez quantos milagres ela já recebeu. Ela antes talvez não tinha paz, não tinha alegria, não tinha saúde, não tinha um monte de coisas. E depois desse programa, a vida dela mudou em tantas áreas. Que ela se torne semeadora desse programa, meu Deus. Para que a vida dela continue sendo abençoada através dele e tantas outras que precisam. Desperta mais semeadores. Porque essa atitude de fé realmente leva as pessoas a grandes vitórias. Onde esse programa estiver chegando, que mentes estejam sendo abertas. Que despertamento esteja acontecendo. Ora. A verdade é que o Senhor fala, ora de um jeito, ora de outro, ainda que a pessoa não perceba, ainda que ela ignore. Então, que a partir de agora ela não ignore mais, que ela atente para a sua palavra, que o Senhor está falando com ela, porque o Senhor a ama e não quer que ela pereça. Mas do jeito que ela está, não tem como o Senhor abençoá-la. Onde ela está, fazendo o que ela está fazendo, da maneira que ela está, não tem como o Senhor operar milagres na vida dela. É necessário que ela se conscientize e se posicione. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico. Onde vou estar amanhã, graças a Deus, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Deus tem buscado por você, não adie mais, não protele essa decisão. Venha buscar a Deus. Se você parou, retorne, volte. Se estabeleça em Deus. Não tem outro caminho. Só Jesus pode restaurar vidas e salvá-las. Conte conosco, Deus te abençoe muito. Se ele não voltar, vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.